Bom, é isso aí, estamos de volta com mais um Papo nas Estrelas, e hoje a gente vai falar sobre o 5º episódio da 2ª temporada de Snowpiercer, o Expresso do Amanhã, que chama Mantendo as Esperanças. Em inglês, em inglês foi Keeping Hope Alive, né, mantendo a esperança viva. E, curiosamente, é um episódio que fala sobre sacrifícios, né, sobre dor, sobre como que sobre esses sacrifícios que nós temos que fazer para continuar vivendo, né, continuar tocando a nossa vida adiante em situações adversas, né, situações problemáticas, situações difíceis. E o episódio ele é dividido em várias histórias, né? Geralmente episódios têm 2 ou 3 histórias principais, assim, né? Que são bem focadas, né? Esse episódio não, ele teve umas 5, 6, assim, menorzinhas, né? Meio que dividido ali por toda a tripulação principal ali do trem, né? Então a gente tem história com o Layton, a gente tem história com o Pike, a gente tem história com a Ruth, a gente tem, bom, enfim, todos os personagens principais, assim, eles participam desse episódio em mais ou menos com o mesmo tempo de tela, assim, né? Nós temos a Josie lá no outro trem, né? Na Big Alice, enfim, uma grande salpicado aí de personagens, né? Sempre dando mesma importância para todo mundo aí. Mas existe uma constante ali entre os personagens, né? Que é justamente esse tema do sacrifício, esse tema da dor, né? E a dor em diversos pontos, né? Tanto a dor física, né? Como a Josie que está passando por aquele tratamento por causa das queimaduras de gelo que ela tem na pele, né? Então eles colocam ela naquelas câmaras que submergem ela naquela gosma, né, que está ali protegendo, para realmente soltar aquela pele queimada e criar uma pele nova, né, por baixo. E a gente vê que o tratamento é super efetivo, porque no final do episódio nós já vemos ela de uma maneira diferente, né? Ela já não está tão enfaixada, a gente consegue ver o rosto dela já mais formado de novo, né? E não mais só aquela papa de queimadura que existia antes, né? Que um olho não conseguia abrir e tal, tudo aquilo. E nessa história dela existe uma participação ali do Icy Bob, né? E ele participa ali da história dela, meio de canto, mas participa meio que ensinando como que ela conseguiria, né, vencer essa dor física, né? De exteriorizar a mente dela, exteriorizar a dor, colocar o foco dela em outras coisas fora do corpo, justamente para conseguir sobrepujar e conseguir lidar com esse momento de dor ali, de dor física extrema que ela está passando, né? E através disso ela consegue ficar acordada ali durante uma cirurgia que ela tem que fazer ali para retirada de uma grande parte de pele das costas dela, que ela tem que fazer e tal. E com isso ela consegue algumas informações do que está acontecendo lá no Big Alice, né? E sempre passando essas informações aí pro Snowpiercer. Do outro lado a gente tem a história do Layton e da Ruth, e sempre ali até onde que vai a nossa ideologia, até onde que a gente consegue manter as coisas que nós acreditamos, né? E quando que aquilo que a gente acredita não é mais possível manter, e a gente tem que quebrar, ou pelo menos se distanciar um pouco dos nossos conceitos básicos, né, do nosso núcleo, e essa dor dessa separação do nosso núcleo, né? Então a gente vê o Layton, por exemplo, tendo ali que ordenar ali um assassinato político, basicamente, né, por causa que aquele cara que controlava ali o tráfego das coisas, ele estava impedindo, né, que aquele comércio entre os trens acontecesse. Então o Layton vai tentar falar com ele, não consegue, então ele tem que ali se distanciar um pouco dos seus
das suas ideologias, né, de boa pessoa, né, e aí mostra mais uma vez esse caminho do Layton aí entre deixar de ser um revolucionário para se tornar ali um político, né, se tornar um administrador de uma sociedade, né, e com isso novas ideologias aparecem, né? E aí ele encomenda ali um assassinato político, né? E esse assassinato político justamente então não é uma dor física que o Layton tem, mas sim essa dor moral, essa dor mais do sacrifício moral mesmo que ele tem que fazer. Newton do futuro aqui. Newton do passado esqueceu de comentar uma coisa. Tem a história toda do assassinato político lá que o Layton encomenda, né? E com isso ele acaba influenciando a história do Pike, né? Que era um cara que já tinha deixado uma história dele, uma versão dele para trás, né? E com isso ele tem que fazer um sacrifício, ele tem que sacrificar esse eu atual dele e voltar a ser aquele eu que ele era, né? Então tem a dor aí de voltar a ser quem ele escolheu não ser mais, né? Então ele volta a matar, né? Ele vai e mata o Terence, né? E com isso ele tem então que abdicar dessa nova imagem dele, né, desse novo eu que ele estava construindo, que era um cara que não matava, né, pelo menos mataria só em combate, né, e para escolher, para voltar a ser ali um assassino, né, um cara que ia lá e matava, porque ele era um cara que tinha quando no fundo, né, ele tinha sido canibal, né, e eles tinham abolido o canibalismo lá, né, e então com isso ele volta a ser aquele ele que ele não gostava mais, que ele não queria mais ser. Então tem mais essa história, essa versão aí do sacrifício, de abdicar de alguma coisa, de ter a dor de alguma coisa em prol de alguma outra, né, então mais uma leitura aí a respeito do mesmo tema. De volta com a nossa programação normal. E depois a gente vai ver a Ruth, ela tem que ir lá e mentir para as pessoas, né, como eles teriam conseguido contato com a Melanie, coisa que eles não conseguiram. Então vem ali o sacrifício e a dor de ter que manter uma imagem viva, né, que mantém a esperança das pessoas, mas que é uma imagem falsa, algo que a Melanie fez durante anos antes da série começar, né? Então, de novo vem esse posicionamento de o quanto que a gente tem que sacrificar a nossa ideologia, a nossa própria imagem, né? Nossos próprios princípios e a dor que isso tem dentro de nós, né? Então, o episódio sempre lida, né, com a dor física, o sacrifício que a Josie tem que fazer por estar lá no outro trem, o sacrifício que o Layton tá tendo que fazer, o sacrifício que a Ruth tem que fazer, e depois tem a Teal, ela vai lá e encontra com aquele padre, né, e o padre é um boxeador também, né, então eles vão lá e o padre mostra, né, o tanto que para nós conseguirmos entender o que é a vitória, o que é a coisa boa, o lado positivo, nós temos que conhecer também a dor e o sacrifício e o lado não tão prazeroso e o lado ruim das coisas, né? Então ele vai lá e chama ela para um sparring de boxe ali, e ele bate nela, tal, e vence ela. E ele a vence justamente para mostrar o quanto que é dolorido perder, o quanto que é dolorido ser atingido, né? E quanto que essa dor, essa derrota nos ensina, né? Então, de novo, vem ali a dor, né? Mostrando essa derrota que ela sofre ali nesse sparring de boxe, conversa justamente com o monólogo inicial que a Josie faz a respeito
de o quanto que é fácil lutar enquanto você nunca perdeu, né? O quanto que é fácil ser uma revolucionária, estar brigando, estar ali na frente, incitando a luta, colocando a luta para frente, enquanto você não sofreu nenhum dano, né? Enquanto você não foi atingido. Mas no momento que você é atingido, essa luta se torna mais difícil, porque você não é mais aquela pessoa invencível. Porém, você aprende com a derrota, você aprende com essa queda e você consegue ali juntar forças para talvez lutar de uma maneira diferente, talvez de uma maneira mais esperta, né? Que é justamente o que ela está fazendo agora, né? Então, o episódio vai e conversa com esse tema aí do sacrifício e da dor, né? Da perda em diversos níveis, né, em diversos frontes ali. A gente tem também a Audrey, né, que está a bordo ali da Big Alice, né, tendo um jantar ali com o Sr. Wilford, e no final do episódio, porque ela vai lá para conseguir virar 2 cabinhos lá, basicamente, para conseguir deixar o comunicador interno da Big Alice sempre ligado para o pessoal do Snowpiercer conseguir ouvir, né, os planos do Sr. Wilford a qualquer momento, né? E com isso ela vai tentar fazer, não consegue, né? Porque o Sr. Wilford volta ali muito antes do que ela estava esperando, então ela não consegue inverter os cabos ali. E o Sr. Wilford percebe isso, né? Que ela tentou mexer ali e acabou não conseguiu fazer, mas ele percebe que ela tentou mexer. E depois, quando chega o momento dela voltar ali pro Snowpiercer, né, ela acaba, né, já tá tendo um problema lá, tal, que vai ser resolvido no próximo episódio e tal, e ela acaba fazendo novamente um sacrifício de ficar ali a bordo do Big Alice, provavelmente para cumprir ali a missão e dar continuidade nesse projeto de inverter os cabos ali para deixar o comunicador funcionando. Mais uma vez o episódio falando sobre sacrifício. Ela queria voltar, mas ela vai fazer o sacrifício de ficar ali, sentir a dor psicológica de ficar ali na presença do Sr. Wilford por mais tempo. Ainda nessa volta dela, né, nesse momento de passagem ali, o Sr. Wilford aproveita e convida a Ruth. Olha, você que sempre quis vir aqui pro Big Alice, né? Vem agora é a chance, né? Então, era o que a Ruth queria. A Ruth queria ficar perto do Sr. Wilford e tal, não sei o que lá, mas ela tem uma obrigação ali, né? Uma responsabilidade com o Snowpiercer. E ela fala, não, senhor, agora eu não posso. Então, de novo, tem aí o sacrifício da escolha, né? Então, escolher o que você gostaria de fazer, o que você acha que seria melhor para você, ou o que é melhor para o grupo, melhor para a comunidade que ela vive. Então vem o sacrifício pessoal. Enfim, é um episódio que fala sobre sacrifício e dor, né, em diversos níveis aí, o que eu achei bem interessante. E falando diretamente com o título do episódio, né, com esse conceito de manter a esperança, né, o quanto que o sacrifício mantém essa esperança acesa, né, essa esperança viva, né, porque você se sacrifica na esperança de que algo melhor venha, senão você não se sacrificaria. Você fala, não, nada melhor vai sair do meu esforço pessoal, então eu não tenho por que fazer o meu esforço. Justamente é o motivo pelo qual você se esforça, né? Então é sempre aquela história, aquele conceito, né, do sacrifício momentâneo por um benefício permanente lá na frente, né? Então você se sacrifica aqui, sente a dor aqui, sofre aqui, para ter um resultado, ter um desfecho melhor no futuro, né? Então esse é basicamente o tema que o episódio fala, e eu achei divertido porque ele não é focado numa história só, ele é focado em várias historinhas. Aliás, ele não tem foco em nenhuma história, né? Ele tem várias historinhas acontecendo ao mesmo tempo, o que eu acho sempre legal, acho sempre divertido, porque quando você tem uma série com esses elencos grandes, né, com muitos personagens, né, é sempre legal que você possa ver vários personagens fazendo coisas e não fique focado só em um ou dois, né? Então existem várias maneiras de fazer isso. Às vezes você muda de episódio para episódio, esse episódio é desse personagem, esse episódio é desse, esse episódio é desse, ou você tem episódios como esse episódio de hoje que
é o episódio de todo mundo tá fazendo alguma coisa. E esses são os mais divertidos, porque você acaba não enjoando da cara de um personagem durante o período do episódio. Enfim, essas foram aí os meus pensamentos a respeito do 5º episódio da 2ª temporada de O Expresso do Amanhã. Então, Tico, agora é com você. Olá, então sejam todos muito bem-vindos a mais um Papo nas Estrelas. Hoje vamos falar sobre o 5º episódio da 2ª temporada do Snowpiercer. Episódio muito interessante, o episódio de hoje. O grande evento que acontece no episódio de hoje realmente é mais um pouco do namoro entre o Sr. Wilford e a dona do bar, né? Porque é isso, né? O evento mais importante que acontece no episódio de hoje é um jantar a dois que acontece entre o Sr. Wilford e a dona do bar, que agora eu esqueci o nome. Ele convida ela para um jantar e é isso, lá no vagão dele, né? Tudo bem, né? Essa é o evento mais importante do episódio, na grande maioria do episódio, explicitamente, né? Que é só o relacionamento entre os dois. Coisa que é mais ou menos, né, nesse episódio, porque a gente já viu essa relação, esse relacionamento no episódio passado, né, e não é nenhum tipo de coisa que acrescentou a história, né, nessa relação, né. Entretanto, nesse episódio também acontece uma coisa que eu achei muito legal, muito interessante deles terem mostrado, que é justamente a estrutura dessa nova, não digo agência, mas dessa nova sistema de inteligência que surgiu, que construiu dentro do Snowpiercer, né, com a ida da esposa, né, do Layton lá pro Big Ellis para fazer o tratamento de queimadura, de frio e etc, né, porque a gente já viu logo nas primeiras cenas do episódio, ela tá lá fazendo tratamento, mas além disso ela também está tá mandando mensagens, né, de tudo que ela sabe e escuta dentro do Big Ellis. Ela manda mensagens pro Layton por meio de uma rede, né, de informantes, né, e uma coisa interessante, né, a construção dessa rede, né. Uma das pessoas importantes que está passando por ali é justamente a última australiana, né, que acho que gostou do penúltimo australiano lá no trem, né, do Snowpiercer, e começou a ajudar, né, nesse sistema de inteligência, passando informação pro outro lado. E além disso, outras pessoas no meio do caminho e tudo mais, e a mensagem chega lá pro Leito por meio de uma menininha também, e assim por diante. E outras pessoas, o chefe da limpeza também desconfia do que está acontecendo e assim por diante. Uma conversa interessante sobre isso acontece numa reunião, né, que eles falam depois: eu tenho uma informante lá no Big Ellis, né, que é obviamente a ex-namorada dele, ex-esposa, alguma coisa assim. Então é por isso que a gente precisa continuar, apesar de a gente sabe que o Sr. Wilford está tramando alguma coisa está prestes a acontecer, a gente precisa manter as relações, né, de troca, esse comércio, né, entre os dois trens, porque é justamente por meio desse comércio que as informações estão passando, né. Achei muito legal isso. E o segundo nível disso, né, porque primeiro é basicamente só o sistema de inteligência onde a gente recebe as informações. O segundo é justamente governar, né, que é justamente por meio dessas informações você toma suas ações e suas decisões, né. Se não me engano é até o lema do Mossad, né, que eles também pegaram do livro dos provérbios da Bíblia, alguma coisa assim, que fala algo parecido com
com poucos conselhos ou sem conselhos há muita insegurança e com um mar de conselhos você tomará boas decisões, alguma coisa do tipo. Logo em seguida tem justamente a governança, né? Que aí a gente já começa a ver um pouco como os governos funcionam, né? Nesse caso o governo Snowpiercer, né? Do Layton. Aí a gente já começa a questão de manipulação de informação, manipulação de informação talvez por meio da mídia, né? Que seria, nesse caso, a mídia, a imprensa, o jornal e tudo mais, vai por meio da moça lá que fala no microfone, né? Dando as informações do dia e assim por diante. Que quem tá dando agora é a atual namorada do Layton. Por exemplo, um dos balões meteorológicos, né, para fazer as medições e tudo mais, e também para poder fazer contato com a Melanie, não estava fazendo contato com a Melanie, e isso já estava dando um problema aí com o pessoal. Isso fez com que o Layton e o pessoal lá da cabine pensou, pô, a gente não pode informar esse tipo de coisa pro Sr. Wilford, porque ele vai querer tomar o controle do trem e assim por diante. E aí a gente já começa, por mais bem intencionado que seja, né, por mais dentro da estratégia de manter as coisas funcionando, manter a situação estável, né, a gente já começa a questão de mentira, de manipulação de informações e assim por diante. Daí eles informam o Sr. Wilford também do que está acontecendo. Outra questão também sobre espionagem é justamente a dona do bar lá, antes de ir pro Big Alice, ela recebe uma informação, né? Uma informação não, de certa forma uma missão de espionagem, que é justamente, tanto no Big Alice quanto no Snowpiercer, tem uma caixa, né? Onde tem uns fios assim de telecomunicações e assim por diante, né? Que aí eles tem uma caixa lá de telecomunicações e que no Snowpiercer eles consertaram esse erro de projeto, mas no Big Alice eles esperam que não, né? Então o que era? Era pegar um fio daqui, colocar aqui, e o fio daqui colocar aqui. Era basicamente isso que tinha que ser feito lá no Big Alice, né? E eu achei muito interessante esse tipo de coisa, porque é justamente isso que acontece, né, nos sistemas de espiões e tudo mais. A gente vai lá, envia um espião ou uma espiã, alguém para pegar as informações, e outra pessoa também lá dentro desse sistema de inteligência para, de certa forma, manipular, para fazer ou para manipular as pessoas que estão lá dentro, ou para também pegar as informações, como por exemplo nesse caso de fazer a troca, era para que o pessoal lá do Snowpiercer, escutassem o que estava acontecendo lá no Big Alice sem eles souberem, né? Eles saberem. E é muito interessante toda essa rede de espiões, né? Outra coisa também, além de manipulação, de ficar sabendo das informações, o sistema de inteligência também serve para sabotagem. Daí sim a gente vai para a última cena do episódio de hoje, que é justamente também uma questão do sistema de inteligência, pegar as informações antes das coisas, antes que o outro haja, né? Porque a gente já seja prevenido, né, com relação a isso. A gente fica sabendo que o Sr. Wilford vai atacar hoje, e vai atacar por meio dos engenheiros, né? Daí a gente fica, essa mensagem vai pro Layton, o Layton imediatamente já fica sabendo e vai direto pros engenheiros, né? Mas a gente descobre estranhamente que, na verdade, ele de certa forma sacrifica os engenheiros, porque acontece um atentado e todos os engenheiros morrem, né? Todos não, né? Menos o chefe dos engenheiros. E a gente fica, eita, o que ele tá querendo fazer, né? Talvez seja um daqueles ataques para justamente colocar culpa no
nos outros e assim por diante, né? Eu gostei bastante. Uma sugestão aí para vocês assistirem, que tem aí no Netflix também, junto com o Snowpiercer, são alguns filmes falando justamente sobre espionagem, né? A gente vê muito bem a relação entre o que a gente viu no episódio de hoje com o que a gente sabe sobre a realidade, né, do mundo da espionagem por meio desses documentários, né? Tem um documentário muito legal, muito interessante, não sei se ainda está lá no Netflix, mas eu assisti por lá, que é Por Dentro do Mossad, que conta como que é o Mossad, que é o sistema de inteligência de Israel, um dos melhores do mundo, o anjo do Mossad, qual que é outro? O Espião e Arma dos Espiões. São essas sugestões aí que tem no Netflix sobre espionagem, que é muito, muito, muito legal, vale muitíssimo a pena. O episódio de hoje, que nota dar pro episódio de hoje? Eu vou dar 2,70. O episódio de hoje foi mais ou menos, não teve nada de muito interessante no episódio de hoje. O relacionamento entre o Sr. Wilford e a dona do bar também não tem nada demais, mas eu gostei dessa questão, toda essa questão tanto desse sisteminha de inteligência, como do mostrar esse novo governo Layton, né? Falar nisso também, coisas que acontecem por baixo dos panos e tudo mais, ou justamente o assassinato do cara, o dono o chefe do pessoal da limpeza, né? Ordenado pelo Layton, né? E a gente vê também até onde os governos estão dispostos para manter para manter o seu poder, ou para manter a estabilidade, para manter as coisas como é que estão, e assim por diante, né? E é isso. Então esses 30 pontinhos aí para... esses 20 pontinhos aí. Justamente porque eu gostei dessa parte desse governo Layton e o sisteminha de inteligência. Bom, é isso aí, pessoal. Muito obrigado e a gente se vê no futuro. Então é isso aí, muito obrigado, Tico. Vamos lá, quanto que eu vou dar para esse episódio? Eu vou dar 3 estrelinhas. Eu gostei desse episódio, achei divertido, tem um monte de coisas acontecendo. Eu gosto de episódios que várias coisas acontecem. E o episódio teve ali uma olhada diferente ali pro I.C. Bob, né? Porque parecia que ele era um personagem que era só aquele Brutus que não pensava, que ele era meio que um golem, né? Ele era um ser construído ali, meio autômato, né? Só fazia as coisas meio que sem pensar, e dessa vez a gente vê que ele tem ali protagonismo próprio, ele tem autonomia e ele consegue pensar por si, fazer coisas por si, né? Ele não é só um pau mandado ali, né? Então, super legal, assim, o I.C. Bob é um personagem mais curioso da série, né? E agora ele ficou mais curioso ainda, né? Eu quero saber mais a respeito dele. Então, muito, muito bacana, muito legal esse episódio. Então é isso, muito obrigado por nos aturar por mais um episódio e nos vemos no futuro.